Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? O texto para a nossa reflexão de hoje está baseado em São João, no capítulo 5, versículo 1 a 9. Convido você a pegar a sua Bíblia neste momento e ler comigo esta importante passagem. João 5, verso 1: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5: Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? E respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Tanque de Betesda. O milagre aconteceu nesse tanque, de acordo com a passagem. É importante entendermos o significado da palavra tanque aqui. No original grego, esta palavra é columbetra, que poderia ser traduzida por piscina. Não era um simples tanque de armazenamento de água, uma caixa d'água, e sim um local grande onde as pessoas se banhavam. E de acordo com alguns achados arqueológicos, o tanque possuía 5.000 metros quadrados, indicando a importância pública desse local. Mas a pergunta é: qual seria a função desse tanque? Eu quero destacar 2 possibilidades que são aventadas por muitos teólogos. A primeira é que o tanque de Betesda era usado para um ritual de purificação judaico chamado mikvah. E esse ritual estava associado ao Templo de Jerusalém. E para se ter uma ideia, de acordo com o famoso historiador Flávio Joséfo, quando chegava a Páscoa, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas passavam por Jerusalém. Então não poderia ser um espaço pequeno, deveria ser uma grande piscina, um grande tanque realmente, para que as pessoas pudessem se purificar através deste cerimonial. Possivelmente, quem crê nessa possibilidade, quando o sacerdote ele abria e fechava o canal da água, provocava algum tipo de movimento incomum naquele tanque. As águas se moviam e esse ato, havia uma crença na época que a primeira pessoa que descesse as águas, pulasse nas águas, seria curado de qualquer doença. E isso poderia gerar uma histeria coletiva entre os paralíticos e enfermos em busca de um milagre. A segunda possibilidade que os teólogos dizem é que esse ritual poderia estar relacionado a um deus greco-romano chamado Asclépio ou Esculápio. Havia mais de 400 asclepions, ou seja, instalações relacionadas com esse deus em todo o império. E ele funcionava como centros de cura. E Asclépio era um deus da medicina e saúde na antiga religião grega. As filhas míticas desse deus incluíam, por exemplo, as deusas Higieia e Panaceia. E esses nomes são modernos, são usados hoje na medicina, como higiene e panaceia. As cobras, um fator curioso também, era um atributo essencial no culto de saúde e no culto que era destinado a Asclépio. E até hoje um dos principais símbolos da medicina moderna é uma vara com uma cobra em torno dela. Agora pare e pense por um momento. Porque se estiver correto esta segunda possibilidade, a nossa percepção de toda a história descrita aqui ela pode mudar. É possível que cegos, coxos, paralíticos não estivessem esperando pelo Deus de Israel para curá-los, mas em vez disso, o ato misericordioso de cura por Asclépio. Agora, uma observação importante. Vale notar que nesta cura particular, Jesus não ordena a quem ele curou para se lavar no tanque, ou seja, o tanque de Betesda, enquanto ele deu uma ordem direta para ir se lavar no tanque de Siloé, quando se trata da cura de um homem cego. Isso está em João capítulo 9. Portanto, parece que enquanto o tanque de Betesda era um lugar pagão destinado a Asclépio, o tanque de Siloé estava sim ligado ao templo de Jerusalém. Talvez você creia diferente, a Bíblia não entra em detalhes sobre isso, mas eu acredito muito mais nessa possibilidade de acordo com a história dos evangelhos.
Um outro aspecto importante a ser analisado, precisamos fazer uma crítica textual aqui. Há uma parte do texto que diz assim: o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Você reparou que na sua Bíblia, essa pequena porção da Bíblia, do texto, ele está ali entre parênteses? Isso quer dizer que não se encontra nos melhores e mais antigos manuscritos do Evangelho de João. Tudo indica que foi um acréscimo de um copista tardio, tentando esclarecer pela sua ótica o motivo pela qual as águas eram agitadas de tempos em tempos. Somente no V século isso aparece num palimpsesto, que era um texto que foi apagado e reescrito, algo muito difícil de ler. Bom, o relato também diz que havia 5 alpendres, ou 5 pavilhões, ou 5 lados. E após essa contextualização, eu quero tirar 5 lições espirituais para os nossos dias. Não vamos gastar muito tempo com essas questões técnicas. Eu só trouxe aqui algumas curiosidades e algumas possibilidades para que a gente consiga compreender melhor as lições espirituais que vamos tirar. Se havia 5 alpendres ali ou 5 pavilhões, eu quero tirar 5 lições espirituais para a nossa vida. O primeiro alpendre ali, o primeiro pavilhão, era o pavilhão do egoísmo. A Bíblia diz em João capítulo 5, verso 4, que o primeiro que entrasse no tanque era curado. Em Betesda, os enfermos, eles identificavam-se apenas com as suas dores, traumas e tristezas. Envoltas em si mesmas, esqueciam que ao seu redor todos careciam de uma mesma ajuda. Agora notem, em Betesda, a bênção era somente para o primeiro. Mas olha que lição quero tirar para você. Em Cristo, a bênção é para todos. Lembra daquele texto importante de Mateus 5,45? Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Lembre-se disso. Enquanto era pregado em Betesda que a bênção era apenas para o primeiro, em Cristo a bênção é para todos. Portanto, a bênção hoje é para mim, é para você que assiste, é para a sua esposa, é para os seus filhos. Cristo deseja abençoar todas as pessoas. O segundo alpendre ali era o alpendre do comodismo. Em João capítulo 5, verso 3, diz que nele jazia uma grande multidão esperando o movimento. Aquelas pessoas estavam em total inatividade. E as Escrituras nos incentivam sempre a buscar e lutar por aquilo que nós precisamos e não ficar esperando algum movimento acontecer. Olha a lição que eu quero tirar. Muitos querem o milagre, mas por comodidade permanecem no lugar errado. Quantos estavam ali naquele tanque há muitos e muitos anos, acomodados, esperando receber uma esmola, uma ajuda, e muitos passavam a vida toda ali, chegavam a morrer ali no tanque de Betesda e nada acontecia. Muitos querem o milagre, mas por comodidade permanecem no lugar errado. Quanto a isso, Provérbios capítulo 26, verso 14, diz: como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O conselho da Bíblia é que deixemos o comodismo de lado. O terceiro pavilhão era o pavilhão do favoritismo. Em João capítulo 5, verso 7, a resposta daquele homem: não tenho ninguém que me ponha no tanque. Os doentes ricos, eles chegavam a pagar turnos de empregados para os lançarem na água quando ela fosse agitada. Aquele coxo, porém, não possuía condições para tal. Entretanto, Jesus nunca observou a posição social para abençoar alguém. Esta é a lição que queremos tirar. Jesus, ele passava por aquele local e se possivelmente, como analisamos aqui, a possibilidade maior é que aquele local fosse um ritual de purificação a um deus asclepiano, aquele homem não estava nem sequer buscando a cura no Deus de Israel. Mas Jesus nunca observou posição social, religiosa para abençoar alguém. Jesus simplesmente olha para os seus filhos, que ele tanto ama, e ele deseja abençoar todas as pessoas, independente da raça, independente da condição social, ele ama todos. Há um texto interessante em Atos capítulo 10, verso 34, esse texto é muito conhecido, que Pedro abriu a boca e disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus nunca fez acepção de nenhum de seus filhos.
A quarta lição que eu quero tirar é que o quarto pavilhão é o pavilhão da frustração. Em São João capítulo 5, verso 7, diz que enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Essa foi a frase daquele paralítico. Aquele homem estava sofrendo há 38 anos por uma esperança vazia no tanque. Mas a lição que eu quero tirar em contrapartida, os evangelhos nos mostram que todos aqueles que foram sinceramente a Jesus receberam a sua bênção. João capítulo 6, verso 37 diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. O grande segredo é ir na fonte certa. Ele estava buscando uma fonte errada. Ele deveria realmente ter buscado essa ajuda há 38 anos atrás em Jesus Cristo. Bom, o pavilhão da cegueira espiritual é o último pavilhão. Nós percebemos aqui que o coxo ele não conseguia enxergar quem lhe falava. A pergunta de Jesus era simples, objetiva, mas o paralítico estava preso ao ritualismo do tanque. E a lição que eu quero tirar: os rituais desprovidos de sinceridade do poder de Deus, assim como as superstições religiosas, afastam o homem de Cristo e da simplicidade do Evangelho. E esse é um problema muito sério que afetava aquele homem e que pode afetar muitas pessoas nos dias de hoje também. Colossenses, no capítulo 2, verso 8, diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e não nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, cuidado com essas filosofias vãs e enganosas. Ela pode fazer com que você fique à espera 38 anos e nada aconteça em sua vida. Tais rituais desprovidos de sinceridade do poder de Deus é o empecilho para que a simplicidade do Evangelho alcance o coração das pessoas. O Evangelho é simples. Quem complica são as pessoas. É muito simples compreender e viver esse Evangelho quando nós estamos em Cristo Jesus. Amigos, eu quero concluir essa breve meditação dizendo que Betesda em hebraico significa casa de misericórdia. Assim como em Betesda se aglomerava uma multidão em prol de ajuda, a igreja também acolhe centenas de pessoas que procuram uma cura física e espiritual. Procuremos auxiliar essas pessoas. Procuremos auxiliá-las para que busquem a verdadeira cura no local certo e com a pessoa certa, que é Cristo Jesus. Deus abençoe a sua importante decisão. Vamos orar? Querido amorável Pai, muito obrigado, Senhor, pelas lições espirituais de São João, capítulo 5, verso 1 a 9. E queremos colocar em prática essa certeza que a Tua palavra nos dá, que o Senhor está disposto a ir ao encontro dos seus filhos que se encontram debilitados, frágeis, para operar curas, para realmente mudar a sorte de nossa vida. Que não fiquemos presos a essas tradições erradas, esses rituais errados, desprovidos da presença de Deus, do amor de Deus, mas que possamos, de uma maneira prática, de uma maneira muito simples, compreender que todo aquele que vai até Cristo, de modo nenhum ele lança fora. Que possamos buscar ajuda em Ti, porque sabemos que sem Ti nada somos. Que possamos buscar a Sua ajuda na fonte certa, porque Jesus pode saciar todas as nossas necessidades. Abençoe cada pessoa sincera que nos ouviu nessa noite, que ouviu a palavra de Deus. Que o Senhor os abençoe no restante desta semana. São bênçãos que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, um forte abraço a todos vocês e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, assim como Cristo abençoou aquele paralítico no tanque de Betesda. Lembre-se, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a sua sorte, se tão somente você permitir que Ele o faça isso. Deus abençoe a sua importante decisão. Um forte abraço a todos vocês.